Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências que nós teremos nessa tarde. Então, estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. E para começar, nós vamos primeiro fazer a correção do exercício da aula passada. Página 226, 227. Pegue aí o seu livro e o seu lápis, sua borracha, seu caderno e vamos fazer a correção. Na 226, na primeira questão, letra A, ele pergunta que glândulas produzem o sebo? Em que camada de pele essas glândulas se localizam? Bem, as glândulas que produzem o sebo são as glândulas sebáceas e elas se localizam na derme. De acordo com as causas, que medidas poderão prevenir a dermatite seborreica? Então, primeiro, evitar o estresse, porque o estresse ele prejudica o sistema imunológico, então vai fazer, e o seu sistema imunológico estando enfraquecido, você fica suscetível a várias doenças. Então, se alimentar direito para aumentar o seu sistema imunológico e também, se continuar os sintomas, procurar uma ajuda médica. Na segunda questão, ele mostra um cartaz e pede para você fazer um cartaz com alguns colegas, mas você vai fazer sozinho. Aliás, já é para ter feito, né? Um cartaz falando da prevenção do câncer de pele, que é uma das doenças que hoje tem afetado muitas pessoas. Na 227, na letra A é derme, na letra A é epiderme, na letra B é derme, na letra C tela subcutânea. Depois segue o outro quadradinho que diz assim: existem glândulas associadas à pele, as glândulas sudoríferas. No outro quadradinho já as glândulas sebáceas estão envolvidas na produção de sebo. No outro quadrado, no outro seguinte, diz o seguinte: as glândulas ceruminosas produzem cerume. E no último quadradinho, ele vai dizer o seguinte: prestem atenção que eu vou só ler e vocês vão vendo se colocar as palavras corretas. A pele está relacionada às sensações táteis, térmicas e de dor. A cor da pele está relacionada a um pigmento chamado melanina. Manter o corpo humano hidratado, bebendo água. Utilizar protetor solar diariamente e expor-se aos raios solares somente às 10 horas e após as 14 horas. Ok? Vejam aí se vocês fizeram corretamente. O que tiver errado, você faz a correção. Agora, nós vamos começar a falar sobre o sistema excretor. Que sistema é esse? E qual a importância desse sistema para o nosso corpo? Para introduzir esse capítulo, que é o capítulo 5, eu quero perguntar o seguinte para vocês. Vocês teriam coragem de beber a sua própria urina? Alguém teria coragem? Acredito que todos aí vão dizer que não. Mas existem situações em que certas pessoas, elas precisam fazer uso da urina. Não da urina do jeito que ela é, mas passada por um processo de reciclagem, que são os astronautas. Quando os astronautas eles vão para o espaço, eles não podem levar uma quantidade muito grande de água. E nós sabemos que todos os seres humanos precisam beber água. No mínimo, nós precisamos beber 2 litros de água por dia. E aí, como que eles vão fazer para no espaço levar tanta água quando eles têm que ficar muitos dias por lá? Então, o que que eles fazem? Eles urinam e a urina vai para um aparelho que vai fazer o processo de reciclagem, vai fazer o processo de transformar aquela urina em água potável. Extrai, tira da urina tudo aquilo que é tóxico e transforma aquela urina em água. Eles bebem, urinam de novo, transformam em água, urina de novo. E assim eles conseguem passar um bom tempo no espaço. É o que vocês vão ver aí
Na introdução do capítulo, na página 228, vocês podem dar uma olhada aí que é bem interessante. Mas lembre, eles não estão bebendo a urina do jeito que ela sai do corpo. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Aquela urina passa por um processo de reciclagem e se transforma em água potável. Mas o que nós observamos? Que o ser humano, ele vive esse processo, esse ciclo. Bebe e a água que foi que ele bebeu se torna em urina, depois ele precisa beber de novo, elimina aquela água, bebe de novo, elimina aquela água. Então é um processo constante. E quem vai fazer isso é o nosso sistema excretor, que é o sistema urinário. Só que não existe somente esse sistema excretor, existem outros que nós vamos estudar. Primeiro, nós vamos entender qual é a importância da excreção. Excreção é lançar fora, é pôr para fora do nosso corpo, é eliminar substâncias tóxicas que foram produzidas pelo metabolismo da célula. Outra coisa importante também é saber diferenciar a excreta por exemplo, quando a gente fala de fezes, será que fezes é excreta? Não. Por que não é, professora? Porque as fezes, elas são produzidas a partir do sistema digestório, a partir da digestão dos alimentos. E a excreta, ela vai ser produzida a partir do metabolismo da célula. Essa é a diferença. A excreta, ela é lançada fora, mas o que vai caracterizar ela como excreta é o fato dela ter sido produzida pelo metabolismo da célula. Quer dizer, a célula trabalhou, a célula fez um processo químico e nesse processo químico ela produziu algo que não é bom para o nosso corpo. E se não é bom para o nosso corpo, precisa ser lançado fora. E aí, é isso que é produzido pelo nosso corpo, pelo metabolismo da célula e que é lançado fora, eu vou chamar de excreta, que eu coloquei aqui no slide alguns exemplos de excreta, que é o ácido úrico, o gás carbônico, a ureia e a amônia. Então, aí são alguns exemplos de excreta. O nosso suor também, que é algo que é produzido a partir de um metabolismo. Então, aí são excretas e é necessário que elas sejam lançadas fora para que não prejudique o funcionamento do nosso organismo, certo? Bem, para que essas excretas sejam lançadas fora, alguns sistemas serão extremamente importantes. Por exemplo, o gás carbônico. Quem é que faz com que o gás carbônico seja lançado fora? É o sistema respiratório. Lembra que nós já aprendemos que o nosso sistema recebe o gás oxigênio passa pela hematose, a troca do gás, e aí é produzido o gás carbônico que tem que ser lançado fora. E quem vai lançar isso é o sistema respiratório. Aí nós temos a urina, que vai ser lançado através do sistema urinário, certo? E nós também temos algumas outras substâncias, algumas outras excretas que vão ser lançadas a partir do suor. Bem, a transpiração também é uma forma de eliminar as excretas, né? Que é através do suor. Quem vai fazer isso são as glândulas sudoríferas, porque elas vão produzir o suor, e o suor ele é fundamental na regulação da temperatura e na eliminação de algumas impurezas do nosso corpo. O suor, ele contém, né, na sua composição, ele tem sais, água e ureia. O suor em si, ele não tem nenhum tipo de odor. Ele não tem nenhum odor. Mas nós observamos que em algumas pessoas, em um certo momento da sua vida, quando ela começa a suar, o suor dessa pessoa começa a produzir um odor desagradável.
eu já passei por isso. Na adolescência, vocês que são adolescentes, que estão na adolescência, vão passar por isso. Por que que isso acontece? No nosso corpo, em várias partes do nosso corpo, vão existir várias glândulas sudoríferas. Mas vão existir algumas glândulas que vão estar presentes, por exemplo, nas nossas axilas, nos nossos órgãos genitais, em alguns lugares na nossa cabeça, no couro cabeludo. E aí, nesses lugares, o suor ele vai ser eliminado através dos pelos. E aí, esses lugares, por exemplo, como a axila, é um lugar que há, muitas vezes, um acúmulo muito grande de bactérias. E aí, quando aquele suor entra em contato com as bactérias, como o suor contém algumas substâncias, aquelas bactérias começam a decompor, elas começam a metabolizar aquilo que está presente no suor, e isso vai causando esse odor desagradável. Por isso que a higiene, a limpeza é um fator extremamente importante para evitar esse odor. Porque se as bactérias estão instaladas nas axilas, no couro cabeludo, em alguns lugares, é porque aquele lugar não está bem limpo. Então, o segredo para evitar é exatamente manter-se limpo constantemente. Até porque nós vamos ter algumas fases da nossa vida que vai aumentar um pouco mais a questão da produção do suor, certo? Bem, agora nós vamos ver um pouco sobre os órgãos que compõem o sistema urinário. Bem, o nosso sistema urinário ele vai ser composto basicamente por um par de rins, 2 rins, duas ureteres, que são esses canais que vocês estão vendo. Deixa eu ver se o cursorzinho vai. Pronto, bem aqui. Ó. Ureter, que na verdade são 2, de um lado e do outro. A bexiga urinária e a uretra. Cuidado para não confundir, que são 2 nomes parecidos. A ureter e a uretra. Então, essas são os 4 órgãos principais que vai compor o sistema urinário. E o sistema urinário, ele vai passar pelas seguintes etapas. Primeiro, filtração do sangue e a formação da urina. Então, todo o nosso sangue, ele vai passar pelos rins, aonde ele vai ser filtrado e através dessa filtração do sangue vai se formar a urina. Depois vai acontecer o transporte da urina, que foi produzida nos rins, ao órgão em que ela será armazenada, que no caso é a bexiga, que é o lugar de armazenamento da urina. Depois da bexiga, essa urina será transportada para ser eliminada do corpo, vai ser lançada fora. Nós vamos ver essas etapas, cada uma. Primeiro, a filtragem do sangue e a formação da urina. A formação da urina, ela vai acontecer no rim, mas em um órgão dentro do rim, que é chamado de néfron. O rim, ele é formado por milhares de néfrons. São minúsculos, são órgãos minúsculos que vão efetuar essa formação da urina. É nos néfrons que a urina realmente é formada. Claro e evidente que o néfron está dentro do rim, por isso que nós falamos, a urina é formada no rim, mas basicamente no néfron que está dentro do rim. E aí eu coloquei essa figura, gente, que está no livro de vocês. Foi ampliado, tá aqui, ó. O rim aberto, olha as partes que formam o rim. Eu quero que vocês observem essa numeração que nós vamos ler agora. Foi ampliado, na verdade, um pedacinho do rim. Vocês estão observando aqui uma bolinha que foi ampliado
aqui para o lado, e aqui nós temos o néfron. Então, número 1. Observe aí onde está o número 1. Cada rim é revestido por uma membrana, a cápsula chamada de cápsula fibrosa, que contribui para a proteção desse órgão contra a pancada e contra a entrada de micro-organismos. É a pele protetora do rim. Número 2, observem aí. No interior dos rins existem regiões com estrias visíveis, as pirâmides renais, nas quais se encontram os néfrons. É nessa partezinha em que os néfrons estão, onde ocorre a filtração do sangue. Número 3, essa partezinha, esse vaso vermelho, é chamado de artéria renal, que vai levar o sangue a ser filtrado para o rim. O sangue que está no nosso corpo chega ao rim através da artéria renal. O 4 já é a veia renal, vaso chamado veia renal, que recolhe o sangue filtrado. O sangue entra pela artéria renal, passa pelo processo de filtração e sai pela veia renal. 5, observe, o ureter recolhe a urina formada encaminhando para a bexiga. O sangue foi filtrado, aí o sangue filtrado seguiu para a veia renal e o que restou do sangue filtrado, que foi a urina, segue para a ureter. A extremidade da ureter próximo ao rim forma uma estrutura dilatada denominada pelve renal. Ela é um pouco mais alargada. Pelve renal, por meio do qual a urina é coletada para ser levada à bexiga urinária. Então, basicamente, é isso que acontece. O sangue entra pela artéria renal, passa por pelo néfron, aonde vai acontecer a filtração. Depois de filtrado, ele segue novamente para o corpo, através da veia renal, e a urina que foi produzida vai para a ureter. Vai através da ureter para a bexiga. Bem, o transporte da urina ao órgão armazenador. Esse transporte, observem a seta aí. Esse transporte vai acontecer através do ureter, certo? Porque cada rim apresenta um ureter, o qual se liga à bexiga e ele vai levar a urina que foi produzida no rim até a bexiga urinária. Observem aí que há uma ligação. Olha só, a seta do rim até chegar na bexiga. Número 2 é a bexiga urinária, que é onde é armazenada a urina. A bexiga urinária ela tem capacidade de armazenar até 700 ml de urina. Ok? Bem, a 3 aí que está mostrando é a região da uretra, que é por onde a urina será eliminada. A uretra, que é por onde acontece a eliminação da urina, ela é diferente no homem e diferente com relação ao homem e à mulher. No homem, a uretra é maior por causa do órgão genital masculino. Observem aí nessa figura, que é uma figura que está no livro de vocês, que a uretra, olha só, esse canalzinho roso, vem aqui da bexiga, olha, segue pelo órgão genital masculino, que é por onde vai ser eliminada a urina. Já no caso das mulheres, olha o tamanho da bexiga até o canal urinário, né? Então, é muito pequeno, que o canal urinário, ele está anterior à vagina e serve somente para passagem de urina. Então, é importante vocês observarem isso, fazerem essa observação, que a uretra da mulher é menor do que a uretra do homem.
E o controle de micção, como é que isso acontece? O que é micção? Micção é a capacidade que nós temos de controlar a nossa urina. Porque se nós não tivéssemos esse controle, nós estaríamos toda hora fazendo xixi, né? E vocês, eu vou te contar. Na sala que vocês mais amam fazer, tia, eu quero ir ao banheiro. Tia, eu quero ir ao banheiro. Se nós não tivéssemos esse controle, nós nem iríamos falar isso, nós iríamos urinar na sala mesmo. Mas todos nós temos esse controle. Quando nós somos pequenininhos, até os 2 anos, nós ainda não temos, né, assim, como controlar. Por isso que a criança faz xixi nas calças. Mas a partir dos 2 anos, você já tem uma capacidade de controle da urina, certo? Isso acontece, meninos, porque nós temos um músculo, vocês observem aí nessa figura. Primeiro, a parede, né, da bexiga, ela vai ter mecanismo sensível ao acúmulo de urina. Mas nós vamos ter um músculo que é chamado de esfíncter, que fica mais ou menos aqui, gente, onde tem essa setinha, que é no lugar da saída da urina. No livro de vocês está bem claro. Mas aqui, deixa eu ver aqui se eu coloco o cursor direitinho. Bem aqui, na saída da urina, existe um músculo chamado de esfíncter. Então, ele é um músculo que ele vai ajudar, ele é responsável pela micção e vai ajudar nesse controle de saída da urina. Então, quando a bexiga ela está já muito cheia, músculos que estão na parede da bexiga vão sinalizar para o nosso sistema nervoso que já está quase na hora de fazer xixi, que ele já está muito cheio, que a bexiga já está muito cheia. Então, o nosso sistema nervoso vai enviar uma mensagem para esse músculo que é responsável pela micção. E esse músculo ele tem a capacidade de relaxamento e de contração. E isso é algo controlado por nós. Pelo menos nós deveríamos ter esse controle. Então, quem não tem esse controle, ele tem um problema que nós chamamos de incontinência urinária, que é aquela pessoa que não consegue se controlar, que ela acaba fazendo xixi nas calças, né? Ela tem incontinência urinária. Por que que isso acontece? Muitas vezes existem N causas, mas uma das causas é o enfraquecimento desse músculo chamado esfíncter. Se ele estiver enfraquecido, a pessoa não vai conseguir ter esse controle. E aí ela pode fazer xixi nas calças, né? Espero que isso nunca aconteça conosco. Imaginando na sala de aula, Deus me livre. Então, gente, aqui, basicamente, era o que eu queria passar para vocês sobre o sistema excretor. Um dos sistemas excretor, que é o sistema urinário, que faz a eliminação da urina, que é uma excreta tóxica que tem que ser eliminada do nosso corpo para não nos prejudicar. Qualquer dúvida com relação a esse conteúdo, vocês podem colocar no grupo que nós vamos tirar as dúvidas. Mas eu já peço que vocês façam a leitura do capítulo. É bem legal a leitura desse capítulo. Eu coloquei o resumo aí no slide, mas é importante que vocês façam a leitura e façam um resumozinho no seu caderno, que é bem legal. Você fazendo um resumo no seu caderno, você aprende muito mais. E para casa vai ficar a página 238 a 240, mas eu vou colocar no grupo também. Mas antes de terminarmos, eu quero falar também de algo muito importante. Nesta semana, nós estaremos comemorando algo muito importante. Quem sabe me dizer o que se comemora no dia 5 de junho? Alguém lembra? Vamos lá? Eu sei que vocês lembraram, porque ano passado nós fizemos atividade relacionada a isso. E 5 de junho se comemora o Dia do Meio Ambiente.
Então, é uma data muito importante que, se nós estivéssemos em aula, nós com certeza iríamos fazer alguma atividade, mas como nós não estamos em aula presencial, nós vamos tentar fazer de uma forma diferente. Mas é importante nós entendermos que essa data, ela foi estabelecida, foi em 1972, e ela foi estabelecida porque se viu a necessidade de se buscar preservar mais o meio ambiente. Se viu a necessidade de se criar estratégias, de se criar mecanismos, de se buscar formas de melhorar o nosso meio ambiente, que as pessoas estavam cada dia mais destruindo o meio ambiente. E aí se estabeleceu essa data como uma forma de conscientização, de mostrar para as pessoas que elas precisam cuidar do meio ambiente. Mas o que é meio ambiente? Vocês lembram, gente? Eu acho que eu já falei isso para vocês. Vocês lembram? Meio ambiente é o meio em que nós vivemos. Muitas vezes nós achamos que meio ambiente é a planta, a água, a natureza, essas coisas. Mas, na verdade, meio ambiente é todo lugar que nós vivemos. A sala de aula é um meio ambiente. A nossa casa é um meio ambiente. Os lugares que nós vivemos é um meio ambiente. Então, o meio ambiente é qualquer lugar em que o ser vivo interage com os seres não vivos. E nós precisamos, dia a dia, nos conscientizarmos da necessidade de cuidarmos do nosso meio ambiente, para que as futuras gerações possam se beneficiar. E na Semana do Meio Ambiente, é importante que se façam algumas medidas para se lembrar, para que as pessoas se lembrem, né? Para que seja lembrada a necessidade de se lutar, de se preservar o ambiente. E eu coloquei aqui, essa imagem que eu encontrei, algumas coisas importantes que nós devemos lembrar esses dias. Primeiro, repense seus hábitos, né? O que você tem feito no seu dia a dia que tem contribuído para melhorar o seu ambiente ou você não tem feito. Às vezes nós estamos fazendo certas coisas que prejudicam o nosso meio ambiente e às vezes a gente, não, mas só isso aqui. Por exemplo, às vezes você arranca uma folha do seu caderno. Ah, só uma folha do caderno, não é nada. Mas se todas as pessoas pensarem dessa forma, aí não será mais uma folha de caderno, será milhares de folhas de caderno. Então, temos que pensar dessa forma. Reduz o desperdício, né? Diminuir o máximo possível, tentando reaproveitar o máximo possível as coisas. Recuse o que não for necessário, não ficar comprando, acumulando. Às vezes você nem está precisando daquilo. Aí, às vezes, compra porque o colega tem, porque alguém tem, porque você viu na televisão. Não compre. Compre só o que for necessário. Às vezes eu brinco muito com minhas amigas, dizendo assim, gente, para que 10 pares de sapatos? Se nós só temos um par de pés. Para quê? Então, às vezes, a gente tem que pensar nisso. Compre quando for extremamente necessário. Não estou aqui dizendo que você não venha comprar vários sapatos. Mas, às vezes, a pessoa exagera demais. Então, compre o que for necessário. Recicle o que for reciclável. Plástico, vidro. Tem muitas coisas que você pode reciclar. Papel. E reutilize o que for possível. Às vezes, nós já fizemos isso muito. Pegamos garrafa PET, transformamos em um estojozinho, pegamos aqueles cremes de cabelo, transformamos em um recipiente para colocar os trecos. Então, nós podemos reutilizar muitas coisas. Então, aí nós temos vários R's. Repense, reduza, recuse, recicle e reutilize. Aí do lado ele coloca algumas dicas importantes, né? Fechar a torneira. Muitas vezes nós banhamos, aí deixamos o chuveiro ligado é tempo. Aí nós estamos prejudicando, né, o nosso meio ambiente. Reduz o tempo embaixo do chuveiro, aproveite casca e talos de legume e verdura. Lembra que, acho que foi a turma de vocês, que ano passado nós fizemos um lanche reaproveitando alimentos, coisas que às vezes a gente joga fora, né? Separe e dê o destino correto ao lixo, também muito importante. Aproveite o material orgânico para compostagem, use na horta do jardim e andar a pé ou de bicicleta, né? A gente fala muito de
de evitar transportes que produzam, queima e assim agrida o nosso ambiente. Aqui são algumas dicas que a gente vai tentar dia a dia fazer para melhorar o nosso ambiente. Aí no final ele diz: meu ambiente é a nossa casa, preserve. Então, o que eu tenho que entender? Que aquilo que tiver ao meu alcance eu vou fazer para contribuir para a melhoria do meu ambiente. E para encerrar esse momento, eu quero passar uma atividade para vocês. Gente, como nós não estamos presencialmente, eu pensei em fazer uma atividade diferente. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pensem em em um cartaz, ou uma poesia, ou um informativo, ou um cartaz falando da importância do nosso ambiente. Eu vou colocar no nosso grupo daqui a pouco alguns modelos que eu quero que vocês façam e ao fazer, vocês mandem uma foto para mim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada foto que vocês mandarem e vou montar um vídeo para me colocar no nosso canal. Colocar as atividades práticas sobre o meio ambiente que os nossos alunos do 8º ano fizeram, certo? Então, só explicando novamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer ou um cartaz, ou um informativo, ou uma poesia, ou um desenho. Vocês vão usar a criatividade de vocês. Pode ser numa cartolina, pode ser num papel chamex. Você pode fazer um desenho, uma ilustração muito bonita no papel chamex. E aí, depois que vocês fizerem, falando, né? Vamos preservar o meio ambiente. Você pode usar até um desses R's que nós colocamos aqui. Reutilizar é importante para ajudar na preservação do meio ambiente. Gente, vocês vão usar a criatividade de vocês. E aí, quando vocês fizerem isso, vocês vão tirar um print, né? E vão mandar para mim. E eu vou montar o vídeo. Coloque o nome de vocês, é muito importante que vocês coloquem no cartaz o nome de vocês bem bonito. Mas eu quero que isso seja bem caprichado. Porque eu não vou colocar no vídeo qualquer cartaz. Então, caprichem, porque vocês são inteligentes demais. Vocês podem fazer muito mais. E nós temos 15 dias. Eu vou dar 15 dias para vocês fazerem isso. Algum cartaz, algum informativo com relação ao meio ambiente. A importância de preservar o meio ambiente. Tá certo? Então, fica aqui. Nós encerramos a nossa aula hoje. Que Deus possa abençoar vocês, fortalecer vocês. E qualquer dúvida com relação ao conteúdo, à atividade, vocês podem mandar agora no grupo ou no privado. Tchau, até a próxima semana.